a todos. Nós iremos resolver agora alguns exercícios de análise combinatória com o subtema permutação. O enunciado do exercício diz o seguinte: verifique se as afirmações são verdadeiras ou falsas. A primeira questão diz o seguinte: uma prova tem 7 questões do tipo teste, cada uma valendo 1 ponto se estiver certa ou 0 pontos se estiver errada. Não há meio certo nas questões. Há 21 formas possíveis para tirar nota 5 nessa prova. A gente verifica o seguinte: eu tenho 7 questões e para eu tirar nota 5 nessa prova, eu tenho que acertar 5 questões. Digamos que eu acerte a primeira, a segunda, a terceira, a quinta, a sexta e precisa mais uma, né? A última também. Se eu acerto 5 questões, significa que eu vou errar 2 questões. Acontece que quando eu permuto as letras dessa palavra, a gente vai supor que isso aqui é uma palavra. Quando eu permuto as letras dessa palavra, por exemplo, errar, acertar, 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 errar, acertar, acertar, eu gero uma nova combinação que é uma forma possível para tirar a nota 5 nessa prova. Vejamos, a gente acertou 5 questões e errou 2, né? Tá aqui 2 erradas. E cada permutação que eu fizer já é uma nova forma possível de tirar a nota 5 nessa prova. E como é que a gente calcula isso? Isso é uma permutação com repetição. Primeiro, a gente tem que ver o total de letras dessa palavra. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou colocar 7 fatorial sobre. Agora, eu vou contar as repetições. A letra E, eu tenho 2 repetições. Então, coloco 2 fatorial. E a letra A, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 repetições. Coloco 5 fatorial também no denominador dessa fração. Então, isso daqui, se a gente fosse escrever da forma formal, né, é uma permutação com 7 elementos, com 2 e 5 elementos repetidos, né? Como é que eu calculo isso? Eu vou desenvolver o 7 até chegar no 5, que é o que está mais próximo. Então, vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre. Vou repetir o 5 fatorial aqui, porque eu quero cancelar. E esse 2 fatorial, eu vou resolver. Lembrando que 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. Então, vou colocar o 2 aqui. Bom, agora a gente vai efetuar alguns cancelamentos. Eu posso cancelar 5 fatorial com 5 fatorial e vou ver algum desses números aqui se dá para dividir por 2. No caso, 6, né? 6 dividido por 2 é 3. E, para finalizar, 7 vezes 3 são 21. Então, é verdade que nós temos 21 formas possíveis de tirar nota 5 nessa prova. Essa questão é verdadeira. A próxima questão está afirmando que a palavra matemática possui 151.200 anagramas. Então, nesse caso, para eu verificar se isso é verdadeiro, eu só vou calcular a quantidade de anagramas dessa palavra. Primeiramente, eu vou contar o total de letras da palavra. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. Então, fica 10 fatorial sobre. Agora, eu vou contar as repetições. A letra M, eu tenho 2 repetições. Então, coloco 2 fatorial embaixo. A letra A, eu tenho 1, 2, 3 repetições. Coloco 3 fatorial aqui embaixo. A letra T tem 1, 2 repetições. A letra E não tem repetições, então não preciso considerar nem a letra I, nem a letra C. Então, o total de anagramas dessa palavra é o resultado dessa conta, né? 10 fatorial
sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial vezes 2 fatorial. Então, eu tenho que desenvolver o 10 fatorial até o que está mais próximo, no caso, até o 3, né? Então, vai ser 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Sobre... Também vou resolver o que eu não posso, o que não tem um igual em cima, né? 2 fatorial é 2. 3 fatorial eu vou só repetir, porque eu quero cancelar com o de cima. E 2 fatorial é 2. Agora, vamos efetuar os cancelamentos. Eu posso cancelar 3 fatorial com 3 fatorial. E agora eu vou verificar se tem algum número que eu posso dividir por 2. No caso, 10 dividido por 2 é 5. E aqui o 8 dividido por 2 é 4. Para finalizar, é só multiplicar os números que sobraram. Caso, 5 vezes 9 vezes 4 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. E isso dá 151.200, que é justamente o que está afirmando o exercício. Então, essa afirmação ela é verdadeira. A afirmação diz o seguinte: ao colocarmos todos os anagramas da palavra Roma em ordem alfabética, a palavra amor ficará na 7ª posição. Então, se a gente for, primeiramente, colocar as letras da palavra Roma em ordem alfabética, a gente vai ver que a primeira letra é a letra A, tirando a letra A, a segunda é a letra M, tirando a letra M, a próxima é o O, e por último, R. Então, a palavra amor, ela está em ordem alfabética. Então, colocando os anagramas da palavra Roma em ordem alfabética, a palavra amor está na primeira posição e não na 7ª. Então, essa alternativa, ela é falsa. Total de anagramas da palavra contagem, em que as vogais ficam sempre juntas em ordem alfabética, é 4.320. Então, a gente vai montar um anagrama em que as vogais vão estar sempre juntas. E em ordem alfabética. As vogais aqui dessa palavra, contagem, é a letra O, a letra A e a letra E. Em ordem alfabética, eu tenho primeiro o A, depois o E, depois o O. Vou colocar o restante das letras aqui, né? Eu tenho o C, o N, o T, o G e o M. Bom, aqui a condição do exercício é que essas vogais fiquem juntas em ordem alfabética. Quer dizer que não vai ter permutação entre essas 3 letrinhas. Elas vão ficar fixadas nessa posição. Bom, quando a gente tem alguma permutação em que eu preciso que algum desses elementos fiquem juntos, a gente unifica esses elementos em um só e conta como um elemento. Então, nessa permutação, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então, a permutação de 6 elementos, que é 6 fatorial, que no caso é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Olha, 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120, vezes 3, 360, vezes 2, 720, vezes 1, continua sendo 720. Então, o total de anagramas dessa palavra, seguindo essas condições, que as vogais têm que ficar juntas em ordem alfabética, é 720. Aqui está falando que é 4.320. Então, essa alternativa é falsa. A última afirmação diz o seguinte: será formada uma fila com 6 pessoas, dentre as quais Pedro e Ana. Existem 240 maneiras de formar a fila, mantendo Ana e Pedro sempre juntos. Então, aqui nesse caso, a gente vê que Pedro e Ana querem ficar junto, né? Muito parecido com a questão anterior. Então, eu vou ter na fila 6 pessoas. Então, eu tenho aqui a Ana e o Pedro.
E aqui outras pessoas, né? Vamos dizer, o fulano 1, o fulano 2, o fulano 3 e o fulano 4. Não sei quem são essas pessoas. Eu sei que Ana e Pedro querem ficar sempre juntos. E quando a gente faz isso, como na questão anterior, a gente junta esses elementos e conta eles como um só. Então, essa palavra que eu formei, essa fila de pessoas, na verdade vai ter 1, 2, 3, 4, 5 elementos, porque no caso, a Ana e o Pedro vão trocar de lugar nessa fila juntos, né? Só que tem um outro detalhe. A Ana e o Pedro, eles podem trocar de lugar entre si. Então, eu também tenho aqui outra troca. Eu vou permutar esses dois elementos. Dentro do bloco deles, a Ana e o Pedro, eles podem trocar de lugar. Então, a nossa resposta vai ser uma permutação de 5 elementos, que são a Ana e o Pedro juntos, o fulano 1, fulano 2, fulano 3 e o fulano 4. 5 elementos. E vezes a permutação de 2 elementos, que é a Ana e o Pedro trocando de lugar. Permutação de 5 elementos é 5 fatorial. A permutação de 2 elementos é 2 fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E 2 fatorial é 2. Bom, vamos verificar quanto que dá isso. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, 120, vezes 2, 240. Bom, aqui está falando que tinha 240 maneiras. Então, essa alternativa, ela é verdadeira.